Esse GT3 RS estava completamente submerso na água. Conseguimos reconstruir o torque. Uou! O motor. Nossa. E finalmente liguei essa coisa pela primeira vez. Oh! Mas hoje vamos terminar isso de vez. O GT3 RS foi um dos carros mais desafiadores que eu já tive que reconstruir. Meu Deus. Isso é no máximo incompleto. Mas agora estamos na fase final. O motor já tá funcionando. Já reinstalamos o painel e refizemos o acabamento. E eu tô cada vez mais perto de dirigir um GT3 RS pela primeira vez. Mas ainda tem muito a fazer. E como a maior parte disso aconteceu debaixo d'água, quem sabe os outros problemas que vamos encontrar. Eu jamais tentaria reconstruir um carro assim. Eu usaria para carros de peças. Certo. Colocamos a subestrutura dianteira no segundo canal. O motor não está instalado, ainda não temos 100% de certeza o quão bom é esse motor porque ainda não adicionamos líquido de arrefecimento. Temos isso para lidar, mas nesse momento nosso objetivo é apenas colocar o carro em movimento. Agora, toda essa suspensão foi completamente e absolutamente retirada do carro velho. Sumiu. Então, temos um chassi completo para toda a suspensão instalada, pronto para ser montado desse lado, e o outro lado ele estava bom, mas vamos reutilizar isso e esperamos que tudo ocorra bem. O meu pai vai anexar isso. Mas agora, vou anexar isso. Vamos pensar no trabalho de trás para frente, da frente do carro até o final, esperando não deixar nada passar ou reconstruir esse backup. Colocar isso primeiro. Vamos começar com algo mais fácil. Como já tínhamos montado metade, tudo o que precisávamos fazer era parafusá-la no carro. O braço inferior era parafusado ao chassi, assim como os braços superiores. Então as extremidades da barra de direção são parafusadas ao cabo da roda, que é o que meu pai tá fazendo aqui. Olha como isso é bem interessante. Aqui tá o link pro drop, e aqui tá a barra de estabilizadora de carbono. Mas esse tem 3 furos. 1 furo, 2 furos, 3 furos. E dependendo se você colocar a alavanca no furo mais à frente, a direção fica mais rígida. No furo no meio fica meio médio e atrás fica mole. Então vamos optar pelo buraco do meio porque é onde fica mais padrão. Outro detalhe interessante é que o GT3 RS vem equipado com uma barra estabilizadora totalmente em fibra de carbono, que contribui ainda mais para a rigidez do chassi, tornando um dos carros de pistas perfeitos. Agora do lado direito do carro, meu pai está encaixando o tubo de enchimento do tanque de gasolina. O tanque de gasolina do Porsche fica na parte dianteira do carro. E meu pai agora está conectando a mangueira ao tanque de gasolina para que ele consiga enchê-lo com gasolina. E depois de fazer isso, as duas suspensões dianteiras estarão praticamente conectadas. Agora vamos colocar os discos de freio e as pinças de freio. Esse lado foi completamente massacrado. Conseguimos comprar uma pinça de freio nova, mas ela era preta, então vamos desmontar, pintamos e removemos toda a tinta, tivemos que produzir esse backup. Mas eles tiveram que tentar reproduzir a cor dos originais, o amarelo da Porsche, o que foi difícil. Então, em vez de tentarem combinar uma cor, pintaram a da frente e a de um lado só por precaução, por causa que a cor estava ligeiramente diferente. Então precisamos fortalecer as duas agora, para que possam ir para frente, mas o amarelo contra o azul ficou horrível. Eu coloco os discos, meu pai monta tudo, vamos lá. Aí estão eles, 2 discos de freio. Essas coisas são caras. Muito caras. Um disco me custou 4.700 libras. O ideal seria trocá-los em pares, mas como esse carro rodou apenas algumas centenas de quilômetros, o outro disco estava praticamente novo. Meu pai está montando as pinças de freio e colocando as pastilhas para que possamos colocá-la no cubo de rodas sobre os discos de carbono e tomando cuidado para não danificar nada. E então meu pai fará o mesmo, só que do lado esquerdo. O disco é parafusado ao cubo com parafuso e a pinça do freio é parafusada ao cubo de rodas com 2 parafusos. E em 2 minutos, tudo começa a tomar forma. E tamo aqui com os novos subsashi. Agora conseguimos aproveitar toda a lateral direita e toda a lateral esquerda de um carro usado, com exceção do eixo de transmissão. Mas tirando isso, estamos bem estruturados aqui. Não queríamos aborrecer vocês criando toda essa expectativa, então com sorte agora podemos juntar tudo isso e parafusar no lugar. Vamos tentar. Uá! Ah! Uá! Por que ele tá fazendo esse barulho? Não faço a mínima ideia do que ele tá fazendo e é Olha essa pra mim, amigão. Tipo uma ovelha. Pronto, acabou agora. Esse é o único carro que eu consegui imaginar capaz de transportar toda a unidade de suspensão traseira e atravessá-la a pé. Essa é a luz. A gente achou que o Lion podia ser capaz de fazer um supino com o carro. Você tá pronto? Qual é a parte mais pesada? Vai, Liam. Vai, Liam. Vai. Tá pronto? Aguenta, aguenta, vai lá, aguenta. Aguenta, Vai, filho. Liam. Aguenta.
Vai! Você consegue! Você consegue! Ou talvez não. Agora vamos baixar o carro até a subestrutura traseira e eu e a Hannah vamos guiar o amortecedor e a mola pra dentro do chassi. Enquanto meu pai tá lá dentro, ele pode colocar as nozes. Bota os parafusos. Ai, minha barriga. Os parafusos ficam aqui, vai! Minha barriga. Assim que terminar um lado, ele fará o mesmo do outro lado. Como você pode ver, ele também tem um conector elétrico para suspensão adaptativa. Então, antes de apertar o subsache, eu tô apenas me certificando de que o eixo de transmissão esteja alinhado com a caixa de câmbio, que ainda não temos certeza se funciona. E depois eu vou usar o leg press para levantar o subsache até o carro para que meu pai possa colocar os parafusos que prendem ao sache. Trabalho pronto. Agora é hora de finalizar tudo. Depois disso, temos todas as conexões elétricas e algumas na parte de trás. Porque esse carro possui direção nas rodas traseiras, que é controlada eletronicamente, e o lado direito da suspensão ficou completamente submerso, então ainda nem sabemos se isso realmente vai funcionar. Mas a nossa única esperança é que muitas das peças externas do carro sejam à prova de água e que toda a parte elétrica seja selada. Só esperamos que sejam vedados o suficiente para ficarem completamente submersos. Ok, hora de passar pro próximo item, que é disco de freio. Aqui tá de trás. Tá de boa. O freio de mão desse carro fica na verdade dentro, o que é uma loucura, mas isso se deve ao calor que se acumula ali. E quando você estiver acelerando na pista, não vai ter uma pinça de freio de mão pressionando o disco, evitando que ele rache ou quebre. Então eles colocaram um freio de mão aqui dentro, mas aí não dá pra fazer curvas usando só o freio. BMW? É uma BMW, mas faz sentido, né? Tanto a BMW quanto a Porsche são alemãs. E ambos são bons carros, não são? Deixaremos que vocês decidam isso. Por enquanto, estamos parafusando as pinças de freio traseira. E os mais atentos já devem ter notado que tem algo de errado com esse calibrador. O que se avistou? As pinças de freio foram montadas ao contrário. A ponta que sangra deve estar presente. Obviamente o ar sobe. O parafuso de sangria deve estar sempre na parte superior da pinça de freio. Dessa forma, ao abrir o bico, o ar subirá e sairá do sistema de freio, e não embaixo. Com as pinças de freio instaladas, eu e o Line decidimos colocar a barra de proteção traseira e parafusá-las facilmente na parte de trás. E depois disso, eu vou acessar o paralama para começar a instalar essa entrada de ar. O sistema capta o ar pela lateral dos paralamas traseiros, direciona sobre o arco da roda e para a traseira do carro, onde ficam os filtros de ar. Bora lá. Vocês lembram quando a gente comprou esse teto e ele tinha um buraco na parte de trás? Pra que serve esse buraco? E descobrimos que praticamente não existem GT3RS com furos para antenas na parte de trás como esse. Bom, o pior é que aparentemente existe. Dá pra ver nesse vídeo. Mas houve um mal entendido e como o telhado é um pedido especial, não dá pra devolver. Então, a Porsche fez um pequeno acordo conosco, no qual acabamos recebendo esse produto a custo, já que não podemos devolver o produto mesmo que ele não tenha antena. Então, a primeira opção era instalar uma antena no telhado, que seria uma antena inútil, e a segunda opção era obter soluções com componentes de carbono, aplicando um pouco de magia ao carbono. E olha, eles realmente tapam o buraco, dá pra ver claramente, dá pra ver um pequeno quadrado recortado. Mas você só sabe porque eu contei. E todo mundo que tá assistindo ao vídeo sabe, mas é muito difícil perceber, além disso alguns elementos aerodinâmicos pra colocar, então... Agora é um momento bastante importante, porque fizemos todas aquelas colunas A e o teto ali, sem saber se o teto ia encaixar ou não. Então vamos encaixar esse telhado no lugar e ajustá-lo corretamente. De novo, mais um grande momento. Lembre-se, a Porsche tem permissão para nos vender peças estruturais e painéis como o teto, mas eles não podem nos falar como reparar e como são feitos. Temos que descobrir por nós mesmos. Não, ficou perfeito! A vantagem é que removemos o teto antigo. E fazendo isso, descobrimos como ele é instalado. Aquele buraco ali parece estar alinhado dessa forma. Se você olhar os resíduos do para-brisa aqui,
O selante, eles usam o mesmo selante que usam para para-brisa para selar o painel do teto. Então vamos usar um selante para para-brisas para fazer isso. Parece loucura, mas é exatamente isso que mantém o teto no lugar e impede que o para-brisa voe longe. Então eu duvido que o telhado vá aguentar. Primeiro eu preciso aplicar esse primer, isso vai ajudar a cola do para-brisa a aderir. Depois é hora de aplicar a cola no para-brisa. Eu tenho que aplicar uma camada bem grossa disso, porque eu me lembro que quando cortamos o teto antigo, ele era super grosso e difícil de tirar. Agora chegou a hora da verdade. Meu pai me deu o teto de carbono e a gente só tem uma chance para fazer isso direito. Alinhamos a estrutura no lugar e quando estamos satisfeitos com a posição, há 4 porcas que precisamos parafusar no teto para fixá-las. Temos que apertar bem e vamos prender as bordas com fita adesiva para garantir que fique bem vedado e nivelado. Sinceramente, eu acho que nos saímos muito bem para iniciantes. O próximo passo é montar o interior. A primeira coisa a ser instalada antes de qualquer coisa é... Número 1. Minha melhor amiga. Os airbags de cortina. Nossa! Vamos colocar isso primeiro. Já aprendi a lição com relação aos airbags de cortina e os airbags em geral. Ao conectar todos os cabos, se certifique que a bateria não esteja conectada ao carro e que nenhum módulo do airbag seja afetado. O airbag de cortina simplesmente se encaixa no chassi e há um conector elétrico que se encaixa nele, então eu posso fazer o mesmo só que do outro lado. Mantendo o tema azul, já ajustamos o cinto de segurança e agora, BUM! Valeu, equipe! Algo que realmente fará com que esse carro pareça especial é o interior totalmente personalizado, e foi exatamente o que eu fiz. E isso é só o começo, espera até ver o resto. Eu acho que os cintos dão um toque agradável. Assim que instalados, é hora de colocar o forro no teto. Por sorte ainda não instalamos o para-brisa, então podemos colocá-lo na frente, atravessando todo o carro, e ele simplesmente se prende ao teto com velcro e alguns clipes que o mantêm no lugar. Depois disso precisamos substituir o vidro lateral traseiro, e esses 2 vidros já estavam quebrados. É um vidro super fino e leve, muito delicado, então preciso ter cuidado ao instalá-lo. Olha só, limpo, nem parece uma van. É uma rocha em forma de peixinho dourado, né? Você deve ter reparado que eu optei por não colocar películas nos vidros, o que na verdade saiu mais barato, e há um motivo por essa escolha. Eu acho que os vidros traseiros escurecidos do carro ficam parecendo uma van, e além disso eu quero mostrar tudo que tem dentro depois de ter instalado todo o carpete e o restante dos acabamentos. Só tem um jeito de instalar todo esse interior, e se você encaixar uma peça incorretamente, vai ter que acabar removendo toda essa peça para encaixar a outra. Felizmente já fizemos interiores de Porsches, então estamos começando a aprender exatamente onde cada coisa se encaixa e já estamos quase terminando o interior. Isso aqui é tudo. Nos GT3 RS americanos, em todos os GT3 RS americanos, eles não instalam grades de proteção em carros, porque nos Estados Unidos dizem que é perigoso, já que você pode bater a cabeça na grade em caso de acidentes, então... Mas eu acho que seria pior se o carro capotasse e sua cabeça batesse no chão, porque esse teto que acabamos de instalar tem muita pouca estrutura. Então, eu acho que não é um GT3 RS sem proteção. Então temos uma proteção totalmente em carbono da Wizaki, inclusive com cinto de segurança da Wizaki, e eu não sei se eu vou usá-los. Eu não gosto, talvez eu tire isso. Não gosto da ideia de um cinto de competição pra ficar andando em vias públicas. Não quero. Eu vou tirar. É por isso que eu não coloquei películas nos vidros, pra vocês verem como ficou legal. Isso é uma obra de arte. Uma proteção totalmente em fibra de carbono. Na minha opinião, o GT3 RS não seria um sem proteção. E independente de ter uma proteção ou não, os pontos de fixação continuam lá. Então essa peça simplesmente encaixa no lugar. Ainda faltam alguns detalhes para colocar. E eu acho que isso realmente dá um toque especial na traseira desse carro. Novo volante! Com costura azul. Para combinar com o azul do carro. Eu vou apenas trocar esses 2 fios pelo novo monte de fios. Eu acho que isso já aconteceu com outro Porsche que a gente tinha. Quando o airbag dispara, ele destrói os fios.
Na verdade não se trata de um volante novo, é um volante antigo, mas a Autotrim revestiu novamente com a costura azul, com uma linha central azul para combinar com o resto do interior. Meu pai já retirou um monte de fios que derreteu devido ao calor causado pelo acionamento dos airbags e substituiu por um novo. Assim, com isso no lugar, eu posso instalar o volante no carro. O volante está totalmente reabastecido. Costura azul, linha azul, remos com leve toque de amarelo. Mas temos uma notícia um pouco triste em relação ao nosso painel de controle. Teremos que usar essas vermelhas em vez das amarelas que tínhamos na América, porque as amarelas são completamente estragadas. Então, mesmo que conseguimos instalá-lo nesse carro e codificá-la com a ECU que está no carro, eles não vão funcionar. Então vamos ter que usar essa vermelha, então isso vai ter que ficar de vez. E a gente vai ter que... O que é azul e vermelho? Pepsi? Pepsi? Muitos dos componentes elétricos internos pareciam não funcionar depois de ficarem completamente submersos. Isso geralmente acontece porque eles não são impermeáveis. Eles não devem se molhar junto com o painel e junto com o cronômetro correspondente, ou sei lá qual for o nome chique que a Porsche dê pra ele. Essa peça se encaixa no centro do painel e agora temos um conjunto de luzes. Vamos! Com relógios. No volante. Tem um pequeno parafuso que mantém no lugar, então tem que garantir apertado. Então, é hora do airbag. Vamos lá! A peça final, e essa peça era cara. Airbag do volante. O custo disso é, na verdade, parece ruim, mas não tamo tão mal assim. Chegaremos ao custo final de tudo quando chegarmos ao fim. Mas até agora não tá tão ruim, contanto que nada mais dê errado. Eu não morri. Olha isso, tá tomando forma. Eis aqui o interior audacioso. Ajuste automático. Eles revestiram os assentos e eles estão consertados. O airbag que disparou também estava dentro do banco. E eu recortei e já estavam lá. Pensamos em usar branco e azul. Era meio estúpido, então mantivemos a ideia, pintamos os centros aqui da mesma cor do carro, só para ter um visual bacana. Os cintos ficaram azuis, só que ainda tem centros do banco dos assentos, mas elas precisam ser limpas, já que estão meio amarelados por dentro. Parece que é um pouco de suor do dono anterior, então vamos tirá-los e colocá-los da máquina de lavar, mas por agora devemos colocá-la para conseguir instalá-los. E olha só isso. Como um pequeno extra, parece um apoio de braço branco normal, mas se olhar com atenção, é possível ver o logotipo da HWBT gravado no apoio de braço. É só um pequeno extra. E isso tem que ser colocado primeiro, então podemos colocar os assentos e aos poucos o interior tá ganhando forma. Vamos. Como eu falei, queríamos tornar esse carro especial e com esse interior personalizado, eu acho que a gente tá conseguindo. O couro branco chama bastante atenção, mas eu acho que combina perfeitamente com o azul. E o fato de não termos optado por películas nos vidros, significa que você poderá ver o interior, para você ver o excelente trabalho que a Autotrim fez nos bancos. O branco, o azul e o carbono estão tudo se unindo. Animal. Olha isso. Tenho a sensação que vamos receber opiniões divergentes sobre isso, mas pra mim, elas parecem absolutamente incríveis. E eu não poderia concordar mais. Tamo indo bem. Tamo indo muito bem. No momento, estamos apenas juntando tudo aos poucos. Próximo passo. Agora que o interior tá pronto, eu acho que é uma boa hora para começar a colocar as portas. E, com base no que aprendemos, olha isso. Ambas as portas estão boas e uma delas acabou com um pequeno corte aqui, mas ela foi consertada. Essas portas são feitas de fibra de carbono e quanto eles disseram que custaram? Foi ridículo, não é? Eles disseram, tipo, aparentemente essas são as únicas portas feitas de fibra de carbono. Algum dia será colocado em um carro de produção e isso a Porsche fez. A Porsche nunca mais colocou uma porta inteiramente feita de fibra de carbono em outro carro, então vamos ver se esses são bons. Todos foram pintados, eu acho que é melhor colocar na dobradiça, então vamos construir aos poucos. Ainda tem vidro aqui dentro? Não tem. Não existem muitos carros que eu consiga levantar a porta e agitar como se não fosse nada. Isso só mostra o quão leve essas coisas são. Agora que tá nas dobradiças, preciso construir a parte interna da porta. Existem 2 parafusos que prendem a dobradiça. E depois disso, tenho que passar por entre os fios.
Eles entram pela parte interna da porta e então através de um buraco do chassi e guia por dentro. Só tem 2 plugs elétricos por toda a porta. Depois vem a correia de verificação. Essa é a parte da porta que o mantém na posição quando você o abre, para impedir que ela balance. Assim que eu parafusar isso, assim eu posso passar para o retrovisor. Ou mais precisamente o espelho retrovisor que está parafusado na porta. Isso passa despercebido, eu conecto a ligação elétrica no módulo da porta e é um parafuso que mantém esse retrovisor no lugar. Depois disso vem a maçaneta da porta. A parte de trás da maçaneta desce para cima atrás da porta e fixa no pequeno parafuso, então o restante da maçaneta da porta o mantém no lugar. Mas na verdade foi uma tarefa bem complicada. Essa alça levou mais tempo do que 2 segundos que você acabou de ver na internet. Meu objetivo agora é instalar o vidro da janela, mas não é tão simples quanto encaixar e pronto, porque é uma janela sem moldura, você precisa garantir que esteja alinhado com a vedação e que encaixe perfeitamente. Existe um ajuste feito com a janela dessa forma, que é um ajuste para subir e descer, mas ao menos que eu consiga baixar a janela até aqui, eu preciso levantar as braçadeiras no regular da janela, até o ponto que eu possa finalmente começar a apertar o vidro da janela com o mecanismo de vidro. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é o cartaz da porta. E aqui está o cartaz da porta, que também foi aparado, que tem uma costura azul. E em vez das alças vermelhas que tínhamos, agora temos alças azuis de apoio. Então, o interruptor do vidro elétrico está aqui dentro, então eu devo fazer agora é conectar a bateria. Conecto isso e então vou poder levantar a janela para onde tem que chegar. Essa peça faz parte do kit que fixa o vidro na moldura e começa por trás. Existe uma ferramenta específica para isso, mas eu não tenho, mas eu posso ter uma T20, por exemplo, então isso vai entrar por trás. Então, isso vai entrar por trás e eu devo conseguir apertar isso por ali, tópico oposto. Você precisa apertar com a mão esquerda nesse caso. E tem mais um aqui. Mas veja esse buraco. E cadê? Aquele buraco ali, ó. Ali mesmo. Dá pra perceber mais ou menos que também pode passar uma ferramenta por ali. E apertar bem isso por aquele buraquinho ali. Mas eu posso encaixar o vidro. E dá pra fazer isso, mas eu preciso garantir que se encaixe perfeitamente nessa moldura antes de apertar tudo. Enquanto eu colocava esse vidro dentro, eu não percebi algo que era bastante óbvio. Para colocar no lugar, você desce pela porta. E você pode ver um buraco nele. Isso se alinha com a braçadeira e depois desce pela engrenagem pelo buraco no vidro da janela e prende pela parte de trás no trilho. E faz o mesmo na parte frontal. Então coloco as vedações e fecha a porta. E então eu consigo ver onde o vidro precisa ser alinhado na vedação. Foi eu que percebi o problema. Enquanto começo a organizar tudo isso, eu acabei de perceber, isso tá fora de questão, literalmente. Isso acontece por estar debaixo d'água. Eu só reparei que esse vidro... Olha isso daqui, olha. Tem um pequeno tipo de rachadura aqui. Isso também se estende até lá. É chato, eu não consigo alinhar isso e depois encaixar outra, porque eu teria que realinhar o outro. Droga. Com o novo vidro de janela já encomendado, a única coisa que eu posso fazer agora é instalar os painéis laterais do GT3 RS, que na verdade acende, então eu posso colocar essas peças plásticas traseiras, que seguram o para-choque. O lado direito do plástico sobreviveu, mas o lado esquerdo eu tive que comprar de segunda mão. E eles usam os mesmos plásticos, o 911 Turbo S. Então consegui evitar isso, o preço inflacionado do GT3 RS. Depois disso eu instalei o revestimento do arco traseiro e tá pronto. Tá, não estamos seguindo nenhuma ordem específica no momento agora, eu meio que... tô indo e é o que eu tô com vontade de ir, e que o próximo passo tem que ser a linha de frente, porque essa porta tá toda alinhada e o fechamento tá ok. Eu penso, posso começar a instalar o aerofólio dianteiro ou o paralamas, se você for americano. Mas, essa é a asa dianteira. Essa é a minha asa totalmente construída, que conseguimos juntar as peças, conseguimos recuperar essa peça inferior e vamos pintá-la e... Bom, esse é o que sobrou de tudo, e o resto é tão frágil que parece que tudo é fibra de carbono, mas não há absolutamente nenhuma estrutura nisso, nenhuma mesmo, mas basicamente são duas partes. Tem essa peça de cima e tem essa peça de plástico, e então aquela pequena parte de baixo encaixa ali, mas o que realmente é muito legal, essa pequena barbatana que dá pra ver na lateral. Olha, cadê? Olha só, ali embaixo, olha, bem ali. Esse é o indicador, é a seta lateral de retorno para esse carro, então na verdade não dá para ver isso de lado.
Mas eu imagino que seja exatamente assim que reflete no pintar fora do carro, mas eu acho bem legal. Tá, eu vou verificar se isso coincide agora. E começará a procurar quase completo assim que eu coloquei isso. Ainda tem muito o que fazer, mas ainda precisamos resolver muitos detalhes da parte frontal, mas... Vamos instalar essa asa dianteira. Acontece que eu preciso mesmo tirar isso e isso, porque senão não dá pra alcançar os parafusos. Há muito que aprender durante a reconstrução do GT3 RS, e eu ainda tô aprendendo. Mas o fato de eu estar construindo esse carro basicamente do zero significa que eu vou começar a aprender por dentro e por fora finalmente quando eu terminar. E agora eu aprendi que eu preciso alinhar a metade superior da asa, e eu devia ter incluído o aerofólio antes de instalá-lo. Depois o lavador de para-brisa é inserido e finalmente a peça inferior. Agora eu tô satisfeito com isso, essa linha aqui e tudo se alinha com aquela porta, porque aquela porta tá alinhada com aquele $1/4. Espero poder exibir esse painel agora, e esse painel se alinharia perfeitamente com a porta porque era horrível de remover. Por favor, fique em fila. Por sorte, tudo se alinhou perfeitamente. Mas assim que eu encaixei aquela parte inferior da asa, eu preciso melhorar a aerodinâmica, que tem um repetidor lateral. E olha só, quase um lado inteiro. Tá pronto, Matheus? Estamos fazendo a asa. E meu pai agora vai construir a asa do lado direito do carro. Esse é um pouco diferente porque tem uma tampa de abastecimento de combustível. E agora que sabemos como se encaixa, foi muito mais rápido de fazer do que do lado esquerdo. Meu pai vai aplicar isso no carro e posso fixá-lo definitivamente. Agora, vamos para a parte de trás. Estamos pulando de um lado para o outro por causa das partes que acabaram de ser repintadas. E agora estamos esperando por uma janela daquele lado, porque ela tá quebrada. Estamos aguardando alinhar aquela porta e a janela daquele lado. E com sorte podemos passar para a fase inicial, mas ainda faltam muitas peças. Estamos nos últimos retoques finais, mas também, se percebeu, a ECU tá faltando aqui. Então, na verdade, não conseguimos ligar o carro. E ainda não sabemos se a caixa de câmbio realmente funciona. Precisamos fazer uma revisão da caixa de câmbio para verificar se ela tá funcionando, mas não conseguimos ligar o carro sem a ECU. E eu vou explicar por que a ECU não tá aqui em 1 minuto. Mas agora, já temos o para-choque traseiro que eu vou instalar. O para-choque tá incrível. Precisei comprar uma peça plástica nova pro para-choque e outras peças são de segunda mão ou retirado do carro original. Próximo passo, entradas de ar ali. Mas precisamos de filtros de ar frescos, retirados do fundo do rio. De novo, eu deveria ter instalado esses filtros de ar antes do para-choque, mas nós aprendemos para a próxima vez. Isso parece irado. Mal posso esperar para ver com a asa. Tá. É difícil com esse carro, porque se a gente quer parafusar algo, a gente acaba desparafusando de novo para colocar outra coisa, então... Pensa. Esse era o momento perfeito pro escapamento. O escapamento, lembra da primeira vez quando ligamos o carro pela primeira vez ele não tinha escapamento? Sem coletores, sem escapamento, nada, só tinha chama saindo do motor. E agora, temos o escapamento. Um sistema de escape Valvetronic. Não é só um escapamento, também temos cabeçalhos, também. Meu GT3 rosa é barulhento. E esse... Meu Deus. Sistema de escape completo em titânio, com coletores de escapes de tubo longo. Só consigo imaginar o som que esse carro vai fazer. Agora esses plugs aqui são para as válvulas de escape. E o que eles fazem fechar e abrir. Você deve ter visto um em Sport, Sport Plus, sei lá. Mas esse escapamento não tem válvulas, então vamos em frente e mandar ver. Então, para enganar o computador e fazer pensá-lo que tem válvulas, porque o sistema pode detectar que não tem nada conectado e vai botar no modo segurança, porque... é uma coisa muito estranha, na verdade. Então, você conecta isso aqui. E isso deve enganar o carro. Fazê-lo pensar que tem válvulas. Precisamos colocar isso nos dois lados, depois prender com nylon. Muito legal. Talvez eu me arrependa de não ter válvulas. Encontrei um bom lugar para prendê-los com nylon, logo atrás da barra de proteção traseira. E assim que eles estiverem fora do caminho, posso começar a montar o resto do escapamento Valvetronic. Tudo é feito de titânio. Dá pra ver como é leve só pro meu pai tá levantando com uma mão. Tá satisfeito? Eu tô muito feliz. Vamos dar mais uma apertada. E por fim, as ponteiras de escape se encaixam perfeitamente. Quem dera ouvi-lo ligar. O sistema de escape Valvetronic tá instalado, acredita em mim.
Eu quero saber tanto quanto você o que você acha disso. Mas ainda não podemos começar porque não temos nenhuma ECU. Não podemos instalar o difusor sem nenhuma das bandejas inferiores, porque ainda precisamos fazer a manutenção dessa caixa de câmbio. Sem a caixa, precisamos conseguir ligar o carro para que ele atinja a temperatura ideal de funcionamento. Para ligar o carro e atingir a temperatura ideal, precisamos da ECU, que não temos no momento. Então vamos montar o resto do carro e voltar a esse assunto assim que pudermos. Mas acredita, isso parece bom. Vamos passar a falar sobre fluidos. Começando pelos freios. Esse carro tá sem fluido de freio, então precisamos completar o nível. Depois de enchê-lo, uso minha ferramenta favorita, o Mr. Push. Isso vai exercer pressão sobre o sistema de freios, assim eu posso ir soltando os pinos das pinças de freio. E quando eu afrouxo os pinos das pinças de freio, deve-se deixar todo o ar sair do sistema. A ideia é não ter mais ar no sistema de freios, o que impede que você tenha aquela sensação esponjosa no pedal do freio, e permite que os freios funcionem em temperaturas mais altas. Isso é bom. Próximo passo, arrefecimento. O pessoal do Eagle Way pode ter visto anteriormente que instalamos o radiador dianteiro. Diferente do GT3 normais, o radiador dianteiro do GT3 RS fica na parte superior frontal, dá menos espaço para bagagem, mas tem um resfriamento muito melhor. Além disso, os freios recebem um resfriamento melhor, porque não há radiadores na frente dos freios dianteiros. E agora não podemos simplesmente completar o nível de arrefecimento. Vamos só tapar o buraco. Espero que não tenha espaço de ar. Isso é vital. Conector. Ao anexar isso para lá, sopramos ar e sopramos ar através dela, criando um vácuo. Assim todo o ar é retirado e então fechamos a torneira. Então retiramos todo o ar desse sistema, substituído, e se não tem ar, com líquido frio. Vamos. Agora eu tô conectando a mangueira de ar, que vai soprar esse ar comprimido através do sistema de refrigeração. Então sugando todo o ar fora do sistema de refrigeração. E você pode ver a pressão negativa sendo construída aqui. Uou! A boa notícia é, tá aguentando. Se houvesse um vazamento, então ia perder vácuo em algum lugar. Então, fechamos a torneira. E porque é muito vácuo ali dentro, vai sugar o líquido frio. Mas há ar nisso, então precisamos substituir esse ar com líquido frio. Uou! Já enchemos esse cano com líquido frio e apenas líquido frio, e nós conectamos isso à máquina de enchimento de vácuo. E a pressão negativa dentro do sistema de refrigeração vai ser péssima agora. Todo o líquido de arrefecimento deste balde no GT3 RS. E agora você pode ver o indicador voltando a subir. Vamos considerar isso um sucesso? Não sabemos. Tem líquido frio dentro. Veremos quando começar. Ou vai sobreaquecer porque não construímos o motor corretamente, ou sobreaquecer porque não colocamos o líquido frio correto. A coisa boa, isso é um líquido frio com vácuo. E já construímos o motor. Então não deveria ter vazado em nenhum lugar no motor, mas só vamos saber quando começar. E antes de começarmos, o protetor de tela foi instalado para instalar o para-brisa dianteiro, isso só pode ser da Porsche. Eles aplicam o primer, em seguida o adesivo, então nós dois podemos levantar a tela em posição. Espero tá tudo alinhado corretamente. Lembro de instalar 2 novas colunas A nesse carro. E elas estão boas. Tá, o para-brisa dianteiro tá instalado, aguardando a tela traseira. Mas já estamos aqui e eu quero testar esse farol. Isso tava completamente submerso na água, então se isso funcionar, é vencedor. Mas eu penso, se alguma coisa não funcionar, será como esses módulos. Mas na verdade eu não sei, a gente vai testar. Vamos ver se funciona. E se der certo, economizamos dinheiro. Vamos lá. Por favor, porque eu não quero comprar outro farol. Acha que vai funcionar? A questão é, isso deve poder molhar, porque estão fora do carro e tudo que estava fora do carro ficou molhado e funcionou. Mas tem uma diferença entre gostar de ficar molhado e de nadar. Parece que vai funcionar. Nada. Você tá apertando o botão de farol alto? Esse sou eu, né? Nada. Tá fazendo nada. Oh, não. Não tínhamos nenhum daquele lado, então eu comprei um usado que tava danificado e você vai ver na tela. Eu consegui alguém que bateu numa parede em uma pista. Isso foi consertado por Rain Lens. E eles consertaram, botaram uma lente nova, o que é bom. Mas isso também tá faltando algumas coisas, então nós temos algum dos módulos que se rompeu. O carro americano, então vamos tentar
experimentar isso e ver se funciona. Vamos tentar, vamos dar uma chance a esse time. Talvez ambos os lados estavam conectados, não vai funcionar, eu não sei. Vale a pena tentar, né? Então agora eu tô instalando o módulo Xenon. Qual deles alimenta a linha? Eu não tô muito otimista. Tá, eu não vou juntar tudo isso ainda, é só por precaução caso isso não funcione. Vamos experimentar? Pronto? É. Mas funcionou. Ambos em ação. Esse funciona. Esse não. Ah! Liga. Luz alta? É. Tá funcionando. É. Então tá funcionando. E não tá funcionando. Tá, ok. Eu vou tirar essa aqui, conectar ali. E se isso não funcionar lá dentro, então sabemos que é o farol e não a fiação, porque a fiação tava danificada daquele lado. Não faz muito sentido, porque o xenon que eu acabei de conectar também tava debaixo d'água. Então por que um deles tá funcionando? Mas e a outra luz? Vai. Tá Pronto. indo. Então aquele farol. Então foi esse farol que queimou. Faz um teste completo. Luz alta? É. Essas são as únicas coisas parecidas com computadores, realmente como se estivesse diante dos faróis, tem isso. E tem um monte de lâmpadas ali, uma dentro da outra, mas as lâmpadas, esses LEDs ainda estão funcionando, o que leva a crer que não seria um LED. Agora eu tenho mais um desses faróis de Xenon, que na verdade era do GT3 roxo que reconstruímos na América. Uma reserva. Então vamos tentar isso. Acha que resolve o problema? Estou desligando o plug daquele que foi submerso, agora eu vou conectar o que veio do GT3 roxo e vamos ver o que acontece. Tá, agora temos um Xenon diferente ligado. Vamos ver se isso funciona. Isso! Funciona. Luz alta. Isso. Então literalmente tudo funciona. Eu não sei porquê, então o Xenon ou tava quebrado ou não tava programado pra esse carro. Funciona, então não tô reclamando. Então tem dois faróis funcionando, o que é bom. Ótima notícia. E muita grana foi economizada aí. E conseguimos economizar um pouco no capô também. Agora se lembre do capô também. Era falecido, mas conseguiram consertar. Grande parte dos freios e fibra de carbono. E só restam alguns pequenos ferimentos de guerra, mas é melhor do que comprar um capô de 30 mil libras. Dá pra ver claramente a ferida de guerra que tava aqui, tava rachado lá dentro. O pessoal conseguiu organizar de forma melhor possível. Eu sei que algumas pessoas são tipo, eu teria comprado um capô novo. Se você tivesse 30 mil libras, ou você precisou fazer um reparo, ou você tivesse optado por consertá-lo. E eu acho que tem um pouco de história, então tem um pequeno ferimento de guerra no qual bateu na árvore. Obviamente isso é muito melhor do que gastar 30 mil libras em um capô novo. E é um bom assunto para conversar sobre o carro, uma pequena cicatriz de guerra. Uau, olha esse capô. O capô tá incrível, não é? Isso parece incrível. Eu e meu pai passamos os melhores 30 minutos seguintes alinhando o capô com ambas as asas. Até o ponto em que ficássemos satisfeitos. E isso parece absolutamente irreal. Tá, agora estamos na ES-Motors. O motivo pelo qual vemos aqui é para ECU. Agora, se você se lembra, no nosso carro temos o motor americano, a caixa de câmbio americana. A gente só fixou parafusos para dentro do carro alemão. Tá lisa. Agora, o carro alemão possui ECU alemão, módulo de controle de carroceria alemão. Agora, essas coisas alemãs... Pensa, o motor americano possui filtros OPF, todos os conversores catalíticos, é algo que um carro alemão deveria ter. Quando o nosso, na verdade, não funciona, porque é americano, mas é preciso informar a ACU que não os possui para poder trabalhar, porque quando ligamos o carro no vídeo anterior, o carro, na verdade, fica em modo de segurança. Então não dá para você acelerar direito, então, na verdade, não dá para fazer nada. Dá para tirar o código da ECU e as pessoas que dá para fazer isso, elas fazem aqui na ES-Motors. E aqui... é a ECU. Então, você já contou tudo isso. Você só fez... Acabamos de cortar e obviamente não possui OPF, não tem nenhum corte. Você deveria ser capaz de acionar o interruptor. Esperamos que sim. Isso também nos foi dito, que talvez sejamos, poderia ser 50-50 que essa caixa de câmbio funcionaria, porque estava representando uma caixa de câmbio dentro da oficina deles, que o despedaçam. Nunca vi desmontado, mas as embreagens são tolerâncias muito apertadas. Sim, são você precisa ter, literalmente 0,1 de 1 milhão, e sim, pra ter isso funcionalmente correto. Se um deles tem um pouco de água entre eles, é um grande problema, ou enferrujadas. Agora dá pra afirmar com certeza que com isso, ao conectar um deles, é o som do escapamento. Agora vamos colocar isso. E 2...
Como essa caixa vai engatar a marcha, eu não sei, vamos ter que testar primeiro. E é isso então. De volta ao interior com o recém-modificado ECU do motor. E depois disso eu tô prestes a descobrir, independentemente de ter completado o líquido frio em ordem, se a caixa de câmbio cara funciona mesmo estando debaixo d'água. A ES Motors falou pra fazer isso pra ter certeza de quanto óleo tinha dentro da caixa de câmbio o mais rápido possível. Então temos que fazer isso, desapertar o bujão de enchimento na lateral da caixa, adquirir o fluido PDK e aplicar uma seringa na lateral da caixa até começar a enxergar que tá saindo líquido pra apertar o bujão de novo. Quando isso acontecer, colocamos o bujão de enchimento de volta e podemos usar. Bateria entrando. Positivo. Terminal da bateria, primeiro. Então, o terminal negativo continua. Mas não estamos tentando pensar em um ponto negativo agora. É isso. É isso. Grande momento. Grande momento. Vamos ouvir o ronco pela primeira vez. E vamos descobrir. Eu não sei se esse câmbio da PDK funciona. O escapamento tá bom. Parece bom. Parece bom. O som tá correto. Vai. Neutro. Vamos lá. Primeira marcha. Tá bombando porque a porta tá aberta. Primeira marcha. Tô dentro. E você dirigir? É, tá funcionando. Legal. Pera aí. O sistema ABS estava impedindo o veículo de funcionar, então eu desliguei todos os sistemas de controle de tração ABS. E aí? Agora tá tudo desligado, devo ser capaz de dirigir, não estava sendo permitido na época por causa da tração. Pronto? Sim. E aí? Como foi? Algo tava errado. Não saímos da primeira. Não tá indo nada. Reverse? Que reverso? Então você tem a primeira e a marcha ré, mas não pode passar as marchas. Eu não sei o que é, pode ser algo tipo solenoides emperrados ou algo do gênero, porque entrou na água dos solenoides e pode ter simplesmente travado e isso os impede de mudar. Parece bom? Parece bom. Ah, não. Então surge outro problema. Então já atingimos a temperatura ideal. Tomara que não continue subindo. Mas continua subindo. Tá subindo, tá subindo. Tá muito frio. Tem câmera de descompressão. Tá muito frio. É. Nada bom. Ah! É, superaquecimento. Ah! Então falhamos no líquido de arrefecimento e na caixa de câmbio. Parece que não tem nem o líquido refrigerante ali dentro. Não tem arrefecimento ali dentro, né? Investimos bastante. É, fizemos. É, pra onde foi tudo isso? Parece que há ar no sistema de arrefecimento. E impede que o líquido de arrefecimento faça seu percurso correto pelo radiador e retorne ao motor, para manter o carro na temperatura adequada. E além disso, não conseguimos tirar o carro da primeira marcha. O primeiro passo foi ler os códigos do carro. Não tinha nada a ver com caixa de câmbio ou com o motor. Era só direção hidráulica que tinha um plug e não estava conectado. E o arrefecimento, eu ia tentar ligar sem a tampa dessa vez para ver se o ar escapava pela parte superior. Nenhuma luz acesa. Tração desligada. Que fosse as mudanças de marcha. Ou a própria alavanca da marcha, mas nada me tirava da primeira marcha. E além disso, a temperatura continuou subindo. E não vai mesmo. Superaqueceu.
Se tiver algum problema na caixa, não dá pra desmontar. Desmontar uma caixa de câmbio manual da Ferrari foi difícil, mas isso é o básico comparado com uma caixa PDK que tem 900 mil embreagens. Muitas embreagens, muitos módulos e o diferencial ali dentro tem tudo. Mas eu não consigo entender por que não muda de posição. O fato de engatar a marcha ré e a primeira marcha, e de poder alterar entre as duas, é estranho, porque você não conseguia mover absolutamente nada. Que é controlado por cabo. Então isso é controlado por cabo. Mas é assim que você começa a mexer com eletrônicos que não combinam com água, a situação muda. E é aí que surge o problema, né? Eu decidi ligar de novo pra ACE Motors pra ver se eles tinham alguma ideia do porquê o carro não sai da primeira marcha. Opa, é o Matt. Tem boas ou más notícias, amigo? Bom, ótima notícia. A ECU tá funcionando corretamente. A notícia um pouco mais preocupante que eu tenho é a primeira marcha. Não. Você conseguiu aquecer a caixa de câmbio até a temperatura ideal? Não. Eu não diria que tava à altura da temperatura, como se tivéssemos deixado rodando por muito tempo. O carro acelera. É melhor tentar. Deixa em primeira marcha, vamos continuar tentando rolando na rampa, vamos tentar aquecer a caixa de câmbio até a temperatura ideal. Por enquanto, vai colocando a alavanca em primeira marcha, o ponto morto a primeira marcha que é, pra aquecer a temperatura ideal e depois vemos o que vai dar a partir daí. E por acaso aparece uma falha na caixa de câmbio? Nenhum. Sem defeitos. Isso é um bom sinal, você pode ter muita sorte. Vamos só aquecer até a temperatura ideal, tá, amigão? E é a partir daí, cara. Tem esperança. Mas é muito pequena. Mas o bom é que engatamos a primeira marcha. Ele tá dizendo que a segunda seria a segunda da morte, não é? Então, se entrar na segunda como o marcha... anel vermelho da morte no seu A360. Temos o anel vermelho da morte. Não tem volta. Nós não temos a segunda marcha da morte. Temos só a primeira marcha, o que é bom. Primeira marcha da esperança. Mas ele tá dizendo que precisamos aquecer. Mas não conseguimos aquecê-lo porque o carro continua a superaquecer. Porque não preenchemos o vácuo muito bem. Como não encher o vácuo desse carro? Passamos o resto do dia enchendo o sistema de vácuo do GT3 RS, na esperança de conseguir aquecer o carro até a temperatura ideal, junto de aquecer a caixa de câmbio. E se a caixa de câmbio atingisse a temperatura ideal, daria pra mudar da primeira pra segunda marcha. Que barulho alto! Mas independente do que a gente tentava, o carro continuava superaquecendo. Hora de encher o carro de vácuo outra vez. Meu pai tentou enchê-lo de novo outra vez. Essa é a terceira ou a quarta vez. E como tínhamos tempo de sobra enquanto o carro esfriava, eu decidi instalar o farol dianteiro, que encaixou perfeitamente e me deixou um pouco mais tranquilo, enquanto meu pai estava na parte de trás colocando o vácuo pela 10ª vez. Vamos lá? Mas toda vez ele superaquecia. O Jeeps até trouxe sua ferramenta de diagnóstico que mostrou outra maneira de fazer o enchimento do vácuo do líquido de arrefecimento. Abrindo um pouco essa válvula aqui, que deve permitir o sistema de arrefecimento respire, ligar o carro no modo esporte e depois dar uma acelerada rápida. Mesmo assim, superaqueceu. Quanto ao problema com a primeira marcha, eu comecei a desmontar o câmbio só pra ter certeza que havia conectado corretamente. Isso tá conectado. Opa, de boa? Tá perplexa. Fala. Não consigo sair da primeira marcha. É triste, né? Espero que tenha alguma novidade sobre isso. Tá, ok. Então, eu acho que tem a ver com o sistema eletrônico do carro, certo? Então, se o veículo não tem rodas, o sensor de velocidade não tá medindo a velocidade das rodas. Tá, mas indica a minha velocidade. Sim, vai servir. Vai funcionar, mas só vai permitir usar a primeira marcha. Sem chance. Isso é sério. Então é só colocar roda nele. Então, o que tá rolando é o seguinte. Como a ECU ela não tá medindo a velocidade das rodas dianteiras, ela pensa que o veículo tá parado. Tas que pariu. Então você fica limitado à primeira marcha. Tá, eu vou jogar esse celular pela janela daqui a pouco. É sério, é só isso mesmo. Sim, porque já tivemos problemas com os 992 nas nossas rampas antes, e um dos técnicos com quem eu falei, ele falou que esse é o motivo do problema. Quando eles testam esses carros no dinamômetro, eles colocam num sistema específico ou algo assim? É uma pergunta interessante. Porque as rodas de trás não giram. Quer dizer, pode ser isso. Até pode ser isso. E tipo,
Você sabe, faz sentido. Sim. Mas aí sim, pra contradizer, é tipo, como é que eles vão pra um dinamômetro? É um ponto válido em relação ao dinamômetro. Eu vou devolvê-lo e pedir o que eles podem falar. A única coisa que eu podia fazer é colocar o meu pai e o Matt nas rodas da frente, girando o mais rápido que conseguiam. Então esse era o problema desde o início. A caixa de câmbio não engata a segunda marcha porque não detecta que as rodas de trás estão girando em falso? Isso faz todo sentido. Mas para testar isso, precisamos de rodas, que não temos no momento. Então só resta esperar a chegada das rodas e enquanto isso tentar resolver o problema de refrigeração. Tentamos inúmeras vezes fazer esse carro atingir a temperatura ideal. Tentamos sangrar o sistema, tentamos acelerar o motor e cada vez parece que estamos chegando mais perto do problema porque as ventoinhas aqui dentro estão esquentando mais, o sistema de refrigeramento está chegando pela parte frontal, as ventoinhas estão ficando mais fortes, acho que precisamos continuar assim, mas enquanto isso, eu vou continuar com isso, eu vou continuar construindo as portas e fazer o que está no meu alcance. E quando o motor esfriar de novo, vamos continuar tentando sangrar o sistema de arrefecimento. Então... agora que essa janela chegou para essa porta, eu vou começar por aqui e continuar ao redor do carro. Vamos. Aqui tá o novo vidro para a janela do lado do motorista. Agora eu preciso garantir que esse vidro fica alinhado, descendo para dentro da parte superior da porta e segurando, prendendo levemente ao regulador da janela. Depois disso eu vou fechar a porta, empurrar a janela para cima até onde eu acho que ela deve ficar, me certificando que seja bem vedada. Assim que estiver satisfeito, eu vou baixar o vidro para ter acesso aos parafusos e apertar o vidro no mecanismo do vidro elétrico, fixando-o definitivamente. Depois disso eu posso colocar o painel da porta e o resto das peças que são parafusadas na porta. O interior tá quase concluído. Eu adorei as peças de alças azuis que combinam com os cintos e a combinação de cores ficou realmente muito boa. Eu acho que estamos indo muito bem. E com o interior concluído, podemos prosseguir para o exterior. Deixamos assim durante a noite porque aparentemente a bolha de ar deve acabar saindo. Vamos testar essa teoria daqui a pouco, mas por agora... podemos começar a construir a frente. Mas veja só, essas peças custam 35 mil libras. Até o momento, tá indo bem. É, tipo... de onde eles tiram esse preço eu não sei, mas boa parte do preço tá nesse sistema aerodinâmico ativo por baixo da carroceria, que é uma novidade da Porsche, o que aparentemente chamam de imposto GT, que você paga mais caro se tiver um GT, é claro. Mas precisamos descobrir pra onde tudo isso vai. Minha única pista é isso. Que recuperamos do carro. Essa é a minha única pista. Como você pode ver, havia um motor aqui com plug. Eu acho que é um sensor de posição que abria e fechava para informar o carro a posição da aba. E esse é o motor. Na verdade, o que isso faz é o seguinte. Isso aqui fica em algum lugar do chão. Eu presumo que assim. E tudo que faz é abrir e fechar desse jeito. E é isso. É literalmente isso. Olha a peça. Parece que foi impresso em 3D ou algo assim. Parece um plástico reciclado. Antigamente tinha uma pista de skate e era parecida com essa, mas não custava 35 mil libras. Se optarmos pela metade dianteira do sistema DRS, ou pelo sistema de redução de arrasto, faz parte da nova tecnologia da Porsche nesse GT3 RS. E se é nova, claro que vai ser cara. E como nunca tínhamos instalado isso antes, nem trabalhado com GT3 RS, a instalação demorou um pouco mais porque não tínhamos ideia de qual peça precisávamos instalar primeiro. Tô instalando essa bandeja inferior que na verdade funciona como uma espécie de suporte para o para-choque dianteiro e todo o sistema de redução de arrasto, e então percebi que o primeiro eu precisava instalar as entradas de ar aerodinâmicas, mas eu consegui encaixá-las por pouco. Agora, depois que terminamos esse carro, eu espero que ninguém consiga perceber que ele já sofreu um acidente. Mas é uma maneira das pessoas descobrirem. Agora, como esse é um carro alemão e carros alemães agora precisam ser importados para o Reino Unido, ao consultar esse carro no Call Vertical, sempre vai aparecer que foi exportado da Alemanha para o Reino Unido, e eu nunca consigo me livrar disso. Outra coisa legal é que você pode dar uma olhada num carro que sofreu um acidente, às vezes o site mostra as fotos de quando o carro foi leiloado no site Car Crash Addiction. Exatamente assim. E a Call Vertical opera em mais de 20 países diferentes, então onde quer que você esteja no mundo, você pode ver toda a história do seu carro. Sempre que houve uma mudança de proprietário, sempre que a placa de registro foi alterada, ou mesmo se o veículo já foi roubado. Legal, ok. Então temos um motor que abre e fecha, um sensor que sabe a posição que está aberta ou fechada, e a aba embaixo. Olha só, olha, em todo lugar.
em todo lugar. E com sorte, quando apertarmos o botão no carro, ele deve fechar e abrir. Com toda essa aerodinâmica instalada, pensamos que agora seria um bom momento para colocar o para-choque dianteiro, mas infelizmente faltava uma peça. Havia um suporte de plástico que deveria ficar logo embaixo da asa aqui e nós não temos. Mas se você quiser conferir seu carro no Cal Vertical ou um carro que você esteja pensando em comprar, pode usar o link aqui na descrição e você vai usar o código de desconto que está na tela agora para obter um desconto nessa sua conta. Agora que não conseguimos instalar isso, vamos encomendar as peças. Vamos ver se conseguimos aquecer o arrefecimento até a temperatura ideal, porque se conseguimos, pelo menos podemos montar a parte traseira do carro e deixar isso pro final. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Tá na temperatura ideal. Isso vai aguentar? Por favor, sim, por favor, sim, por favor. Fãs, vamos lá? Fãs foram? Fãs foram. Isso vai aguentar? Vamos lá. Ah, não! Ainda tá ficando muito quente. Ah! Droga! Ai, por que não conseguimos resolver isso? Ainda tá muito quente. Ainda tá ficando quente. A única maneira de fazermos isso é se tivermos que esvaziar tudo completamente para que possamos refazer o vácuo. É o único jeito. Se não fosse isso, seria alguns desafios. Então, com sorte, pela última vez, vamos drenar todo o líquido de arrefecimento de novo e replicar o vácuo, na esperança que dessa vez funcione. E fizemos progressos. Então agora, quando aceleramos, a temperatura baixa. E quando paramos de acelerar, ela sobe. Eu diria cerca de 60% disso funcionar. Não muito alto, né? Eu diria que é um pouco mais. Eu acho que estamos com 61%. Estamos 61% certos que isso pode ter causado problema. Estamos meio hesitantes em construir essa parte traseira porque precisamos chegar na pequena válvula e eu não sei ao certo como se faz isso. Depois de colocarmos tudo aqui embaixo, não conseguimos mais acessar essa pequena válvula que supostamente serve para liberar pequenas bolhas de ar, e isso quando a aba estiver aberta, mas vamos fechá-la agora. E vamos nos concentrar em reconstruir toda a parte traseira aqui, esperando que na próxima vez que utilizarmos tudo esteja bem. E essa foi a primeira vez que aceleramos o motor e a temperatura baixou, mas quando parei de acelerar ela subiu e ficou muito alta, então acho que devemos nos comprometer a construir o resto disso, porque eu quero ver como que fica no lugar. E eu tô morrendo de vontade de saber se isso realmente funciona, porque tava totalmente submerso, e se não funcionar vai ser um grande problema, porque não vai ser barato, né? Acho que já podemos ligá-lo. Eu acho que sim, se eu colocar vou plugar, depois eu vou apertar e ver se funciona. Outro momento crucial. Tenho pavor de pensar quanto isso custa. Tem uma placa de carbono completa que sustenta o sistema hidráulico da asa, que faz parte do sistema DRS. Ligamos o aparelho, mas quando apertei o botão, nada aconteceu. Oh, não. Eu só queria verificar se havia algum erro de código na asa, agora que a conectei. Mas eu não consegui ver nenhum. Tá, não conseguimos resolver. Acho que precisamos... O DRS dianteiro não tá funcionando, o DRS traseiro não tá funcionando, mas o DRS dianteiro é novo, não tem razão pra que não funcione. Eu acho que talvez tenha um sistema da Porsche pra calibrar ele. E outra coisa, sabemos que os ventiladores funcionam, porque olha só. Então as ventoinhas estão funcionando, e aquela pequena ventoinha consegue funcionar debaixo d'água, o farol também consegue, e como a direção das rodas traseiras podem funcionar mesmo debaixo d'água, eu tenho 90% de certeza que esse sistema DRS funciona submerso, porque ele suporta as condições climáticas extremas. Então eu sou a favor de simplesmente juntar tudo isso e pensar que a Porsche precisa fazer uma calibração ou algo assim, já que foi desconectado. Eu não vejo a necessidade de comprarmos um novo. Então, eu me comprometi com isso. Vamos começar encaixando tudo na parte de trás. Acho que vai. Todos os componentes elétricos externos do carro, que sejam à prova d'água, devem funcionar. Tá funcionando! Tudo isso pode ficar submerso, exceto o motor. Isso parece bom.
Eu não sei ao certo o que pensar disso, mas ou a gente comprava de segunda mão, ou a gente gastava mais 35 mil libras pra Porsche. Nós literalmente temos essas tampas, mas elas são vermelhas. Mas temos uma preta daquele lado, que originalmente era do carro. Mas como esse carro ele bateu numa árvore, eu tenho a impressão de que a outra tampa preta, ela tá na água nesse exato momento. Mas quanto mais eu vejo, mais eu acho que as tampas vermelhas ficam até melhores. Depois de instalá-las, eu posso começar a instalar as luzes traseiras, que eu tive que comprar todas de segunda mão, pois as minhas estavam danificadas. Aqui tá o Ciclope. Só nos resta esperar que essas também funcionem. Olha isso. Tá viva? Yeah. Depois, temos o spoiler em formato de rabo de pato. E como o GT3 RS tá bonito agora. Tá tudo encaixado perfeitamente. Olha isso. Então tem um pequeno detalhe que é o toque final, que é a asa. E claro, o vidro traseiro. A tela traseira chegou, é sem película, o que a torna mais barata, mas vamos instalar esse grandalhão. Essa é a asa DRS, abre e fecha. Essa asa tá consertada. É aqui que a coisa vai ficar estranha, porque na parte inferior dessa asa tem um adesivo da Porsche. Agora eu preciso que fique perfeito antes de colocar. Deixa eu pegar. Só tem uma chance de fazer isso direito, e esses adesivos não foram baratos. Meu pai e eu medimos onde achamos que a logotipo da Porsche deve ficar. Aí a gente colocou ele, e surpreendentemente ficou muito bom. Agora podemos parafusar sua asa propriamente dita aos suportes da asa e finalmente instalar a asa de fibra de carbono da DRS, que é fixada com vários parafusos especiais que permitem a sua rotação. Isso é enorme. A asa é enorme. E chega a hora das placas terminais. De novo, são utilizados parafusos especiais e as placas de extremidade também possuem adesivos. Olha só, é bem difícil errar nisso, então eu acho que eu não me saí tão mal. Depois de chegar os suportes do para-choque dianteiro, então pude começar a instalá-los nos paralamas dianteiros. Uma vez instaladas essas peças, não há motivo para não instalar o para-choque dianteiro. E então, voltando à asa, finalmente posso encaixar as tampas das placas laterais com o adesivo que eu acabei de colocar nelas, e então, em vez de um emblema, já que é um RS deve ser leve, também um adesivo para a parte traseira. Mas esse vem com gabarito para mostrar exatamente onde colocá-lo. Pode ter alguns fanáticos da Porsche que digam que eu coloquei no lugar errado, mas eu fiz o melhor que eu pude. Supostamente, o ar quente é expelido pela parte traseira dos radiadores. Entra ar frio e sai ar quente. O ar quente, então, ele sobe e essas alertas servem para direcionar o ar quente para longe do motor aqui. Então o ar frio desce e entra no motor e ali dentro do motor, supostamente. Então lá vem a cola Mansory, que eu vou colocar na parte inferior do aerofólio do teto e então posso encaixá-lo no teto de carbono, que supostamente direciona o ar quente do radiador para longe do compartimento do motor. Independentemente se funciona ou não, eu continuo achando que ficou bem legal. Depois disso eu coloquei a película PPF original da Porsche nas laterais traseiras. Como a traseira do carro é muito mais larga que a dianteira, os pneus dianteiros lançam muitas pedras para o ar que acaba por lascar a pintura da lateral traseira. Então eu queria instalar a película PPF antes mesmo de levar o carro para a estrada. Feito isso, vamos para a tela traseira. Eu apliquei o primer, meu pai está aplicando a cola e depois vamos tentar instalá-los nós mesmos. Conectar a antena e pressionar para baixo. Encaixou. Tela traseira instalada. Agora vamos voltar para o início. Agora podemos encaixar o para-choque dianteiro, encaixando nos suportes que eu acabei de instalar, e então meu pai vai parafusá-lo na parte de cima. E depois disso, podemos encaixar o divisor dianteiro, que se encaixa na parte inferior do para-choque, e embaixo há vários parafusos para colocar. Uma coisa que não verificamos é se o capô se alinha bem com o para-choque. É um pouco de adaptação, mas nada demais. Meu Deus, isso não é nada bom, né? Uma coisa que leva muito tempo é alinhar todos os painéis. Pode parecer fácil nesse vídeo, mas dedicamos muito tempo tentando fazer tudo certo. E ainda não tô 100% confiante quanto a isso.
Levamos cerca de 50 anos para alinhar o capô com o para-choque. Levou todo esse tempo que agora eu tenho rugas na minha testa. Já tava lá antes. Isso. Foi muito bom. Acho que no mínimo merecemos o botão de inscrição. E se você ainda não clicou no botão de inscrição, basta tocar no botão de inscrição que isso realmente alegrará nosso dia. É sério mesmo. Montar esse carro foi um trabalho árduo. Mas gostei de cada parte disso. E agora estamos muito mais perto de concluir isso. E tá aqui. Bum! Precisa de uma limpeza, mas tá ficando muito bom. Ok, vamos falar das laterais. Supera! O carro tá apoiado em cavaletes, assim a rampa não vai impedir de descer pelas saias laterais. De novo, ele só usa presilhas na lateral, e então você tem que ir pra debaixo do carro e inserir esses clipes de meia volta que os prendem. Enquanto eu faço do lado esquerdo, o meu pai tá cuidando do lado direito. Depois disso, o revestimento do arco dianteiro pode ser instalado, que é fixado por 40 bilhões de parafusos. Saia lateral instalada, forro do arco frontal embutido, todo o revestimento do arco, os últimos trabalhos que precisamos fazer nessa rampa. Vamos para baixo. Além da aerodinâmica na parte superior do carro, também tem uma na parte inferior. Só precisamos instalá-lo. A chave para uma boa aerodinâmica na parte inferior do carro, o objetivo é simplesmente deixá-lo mais plano possível. E justamente com a aerodinâmica também os reforços para a rigidez e a estrutura. E tá feito. Essa é a parte inferior do carro completa. A quantidade de parafusos embaixo do carro é mais do que no motor. Difusores ligados, bandeja de luz instaladas, toda a parte inferior do carro é plana. Tem aerodinâmicas aqui mais do que no GT3. Talvez algumas coisas precisem ser mudadas porque é um pouco áspero, mas podemos deixar isso para depois. Estamos cada vez mais perto de terminar o GT3 RS. Foi uma longa jornada, mas a última coisa que precisamos pra gente poder finalmente finalizar isso, e também para verificar a caixa de câmbio, eu conheço as pessoas certas para isso. O Elmania, é claro. Yeah! Uau! Olha só isso, é incrível. Olha essas belezinhas. Com o azul, o carbono e o branco. Vai ficar uma loucura. E essas são rodas totalmente personalizadas da Elmania. Elas têm a mesma sigla MA, gravada em relevo, assim como muitas outras rodas. Essas rodas têm o mesmo tamanho com as jantes de liga leve da fábrica da GT3 RS. Isso significa que eu posso usar pneus Michelin que são adequados para esse carro. Você também pode notar o disco aerodinâmico, exatamente o da Manta Racing 3 RS. Mas por essa eu não precisei pagar 100 mil libras. Porque não só a Elmania fabrica as rodas sob encomenda, eles também fabricam sob medida aquele disco aerodinâmico traseiro. Eu não podia pedir nada melhor. Mas se vocês precisarem de rodas, ou até mesmo uma reforma de rodas, por favor envie uma mensagem no WhatsApp da Elmania pelo link da descrição. Isso é surreal. Literalmente tudo que você olha é simplesmente algo diferente pra se ver. Sabe, olha as rodas, você tem coisas como aero, rodas, discos, carbono. Então você olha pro capô e vê uma faixa de carbono azul e olha pra dentro você vê o interior branco. É uma loucura, tipo, até o teto tem uns tipos de escamas. E aquela asa enorme. Esse carro é insano. Esse é um dos meus modelos favoritos, de verdade. Quando eu comprei esse carro, eu corri um risco enorme. Isso! Ganhamos! Eu só tinha visto isso online. Você já viu as fotos, não é? Você não viu nenhuma foto disso? Eu vi isso na água. E quando eu fui lá ver, eu duvidei que fosse possível reconstruí-lo. Meu Deus! Tanto que tivemos que comprar uma carcaça nova pra ele. E o fato de eu e meu pai conseguir reconstruir todo o motor e a maior parte do escopo é um motivo de orgulho pra mim. Mas tudo isso remonta ao passado pra esse salto que eu dei no início. Agora, vocês precisam ver o GT3 RS pela primeira vez.
Eu jamais ia reconstruir um carro assim. Ia ser no máximo para um carro de peças. Isso parece absolutamente irreal. O azul intenso, os adesivos brancos, a roda da Wellmania, o interior branco, tudo se encaixou para que isso acontecesse, me dando muito orgulho. E é literalmente um dos meus carros de aparência favorita que já construímos. Acho que é uma pergunta que todos vocês querem a resposta. Ele superaquece? E ele sai da primeira marcha? Mas eu acho que vamos ter que dirigir para descobrir. Mas antes de você ir, eu gostaria de mencionar que as jaquetas de treinador já estão disponíveis no site com a descrição aqui embaixo e há um número limitado desses. O mesmo vale para os novos moletons pretos e também as novas cinzentas. Você pode obter através do link da descrição aqui embaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Bateria sendo instalada. Ou tem que ser mais alegre, tipo... Bateria sendo instalada! Bateria foi! Like a drug that I just can't deny.